A criptozoologia é a ciência que desafia os limites do conhecimento, buscando evidências de animais ocultos e lendários. Junte-se a nós enquanto exploramos os mistérios que a natureza esconde. Este é o Mundo Cripto. Os espectros, enquanto entidades sobrenaturais, são descritos em diversas culturas como figuras etéreas, frequentemente associadas a espíritos de pessoas falecidas, manifestações espirituais ou presenças incorpóreas que aparecem em contextos específicos, como locais de morte, tragédias ou rituais. Espectros, em sua essência, são manifestações visíveis de entidades que não possuem corpo físico, frequentemente descritos como figuras translúcidas, sombras ou silhuetas humanoides. Eles são associados a espíritos de pessoas falecidas, entidades sobrenaturais ou até mesmo projeções de energia psíquica. Sua aparência varia amplamente. Alguns são descritos como figuras fantasmagóricas, com contornos humanos, outros como luzes difusas, névoas ou formas indistintas. Em muitos casos, são relatados como emitindo uma aura fria, acompanhada de sensações de desconforto ou medo. Diferentemente de outras entidades sobrenaturais, como demônios ou criaturas mitológicas, espectros raramente interagem diretamente com o ambiente físico, sendo mais associados a avistamentos visuais ou sensoriais. A aparência dos espectros é consistentemente descrita como etérea ou semi-transparente. Relatos comuns incluem formas humanoides. Muitos espectros aparecem como silhuetas de pessoas, frequentemente com traços indistintos, mas às vezes reconhecíveis como alguém que faleceu. Podem ser vistos com roupas de épocas passadas, como vestimentas vitorianas ou uniformes militares. Luzes ou névoas. Alguns espectros manifestam-se como orbes luminosos, névoas brancas ou esverdeadas, ou luzes flutuantes que se movem sem explicação física. Sombras escuras. Certos relatos descrevem espectros como sombras escuras, sem traços faciais, que parecem deslizar ou flutuar. A ausência de traços físicos claros. Muitos avistamentos destacam a falta de detalhes faciais ou corporais, com olhos brilhantes, às vezes vermelhos, sendo uma característica ocasional. Sensações associadas. Testemunhas frequentemente relatam quedas de temperatura, arrepios ou um sentimento de opressão ou tristeza ao avistar um espectro. O termo espectro deriva do latim spectrum, que significa aparição ou visão. Dependendo da região ou contexto, espectros recebem diferentes nomes. Fantasma, termo genérico usado em várias culturas para descrever espíritos de mortos que aparecem aos vivos. Aparição, um termo mais neutro, usado para descrever qualquer figura etérea, independentemente de sua origem. Sombra, usado em contextos modernos para descrever figuras escuras e indefinidas, frequentemente associadas a fenômenos paranormais. Poltergeist, embora mais associados a atividades físicas, como mover objetos, alguns poltergeists são descritos como espectros visíveis antes de suas manifestações. Nomes regionais como alma penada no Brasil, Bhut na Índia ou Yurei no Japão refletem variações culturais na percepção de espectros. Avistamentos históricos e locais associados. Na Europa, espectros são frequentemente associados a castelos, campos de batalha e locais de tragédias. Um dos casos mais famosos é o da Torre de Londres, na Inglaterra,
onde espectros de figuras históricas como Ana Bolena, decapitada em 1536, são relatados desde o século XVI. Testemunhas descrevem uma figura feminina sem cabeça, vestida com roupas do período Tudor, aparecendo nos corredores da torre. Outro local notório é o Castelo de Edimburgo, na Escócia, onde desde o século XVII, visitantes relatam avistamentos de um menino sem rosto, tocando tambor, e de uma mulher em chamas, possivelmente ligada a execuções por bruxaria. Na Irlanda, o Castelo de Leap, conhecido como um dos locais mais assombrados do mundo, é palco de avistamentos de espectros desde o século XVII. A Dama Vermelha, uma figura etérea com um vestido vermelho, é descrita como vagando pelos corredores, segurando uma adaga e associada a uma mulher assassinada no castelo. Relatos datam de 1636, quando o castelo era residência de uma família feudal. Na França, o Palácio de Versalhes registra avistamentos da figura de Maria Antonieta desde o século XIX. Testemunhas, incluindo turistas modernos, descrevem uma mulher em trajes do século XVIII, com expressão melancólica, aparecendo nos jardins ou no Petit Trianon. Um caso documentado ocorreu em 1901, quando duas acadêmicas britânicas afirmaram ter visto Maria Antonieta e outros espectros em trajes de época. Nos Estados Unidos, o campo de batalha de Gettysburg, na Pensilvânia, é um hotspot de avistamentos de espectros desde a Guerra Civil Americana, de 1861 a 1865. Soldados confederados e unionistas, descritos como figuras translúcidas em uniformes de época, são frequentemente vistos por visitantes, especialmente à noite. Um relato de 1970 descreve um grupo de turistas que avistou um soldado sem rosto, segurando um mosquete, desaparecendo após ser observado. No Brasil, a ilha de Itaparica, na Bahia, é conhecida por relatos de espectros desde o século XIX. Pescadores locais descrevem uma figura feminina chamada de Dama Branca, que aparece nas praias à noite, com cabelos longos e vestes brancas. Avistamentos datam de 1870 e continuam sendo relatados por moradores, com descrições de uma figura flutuante que desaparece ao ser abordada. Na América Latina, o cemitério de La Recoleta, em Buenos Aires, Argentina, é conhecido por avistamentos de espectros desde o início do século XX. A figura de Rufina Cambaceres, uma jovem enterrada viva em 1902, é descrita como uma aparição translúcida em vestido branco, vista vagando pelo cemitério à noite. No Japão, os espectros são frequentemente chamados de Yurei. Um caso famoso é o da Okiko, um espírito vingativo associado ao castelo Himeji. Desde o século XIV, relatos descrevem uma mulher de cabelos longos e kimono branco, aparecendo em um poço onde teria sido assassinada. Seu espectro é descrito como emitindo gemidos e contando pratos quebrados, uma história que remonta a 1337. Na Índia, o forte de Bangar, em Rajastão, é considerado um dos lugares mais assombrados do país. Desde o século XVII, relatos mencionam espectros de soldados e uma princesa amaldiçoada, vistos como figuras translúcidas ou sombras escuras. Um avistamento documentado em 1930 descreve uma figura feminina flutuando sobre as ruínas, acompanhada de um vento frio. Na África do Sul, o Castelo de Boa Esperança, na cidade do Cabo, é palco de avistamentos de espectros desde o século XVII. A Dama de Cinza, uma figura feminina em trajes antigos, é relatada por guardas e visitantes, com avistamentos registrados desde 1652. Outra aparição
é a de um soldado holandês que se suicidou no castelo, descrito como uma sombra alta que atravessa paredes. Nos últimos anos, avistamentos de espectros continuam sendo relatados, frequentemente capturados por câmeras de segurança ou dispositivos móveis, embora muitos sejam contestados como fraudes ou fenômenos naturais. Em 2019, na Baía de Werribee, Inglaterra, um turista filmou o que parecia ser uma figura translúcida em um hábito monástico, movendo-se pelo pátio da abadia. A filmagem, analisada por investigadores paranormais, não apresentou sinais de manipulação, mas permanece inconclusiva. No Brasil, em 2020, moradores de Magé, Rio de Janeiro, relataram luzes misteriosas no céu, acompanhadas de figuras humanoides indistintas vistas em áreas rurais. Embora associado inicialmente a OVNIs, alguns relatos descrevem sensações de frio e opressão, características de espectros. Em 2023, na Serra da Beleza, também no Rio de Janeiro, turistas relataram avistamentos de luzes flutuantes e sombras escuras, com alguns descrevendo uma figura feminina etérea, possivelmente ligada à lenda da Mãe de Ouro, uma bola de fogo associada a espectros desde os anos 1960. Muitos avistamentos de espectros podem ser explicados por fenômenos naturais, como reflexos de luz, ilusões ópticas ou alucinações causadas por fadiga ou sugestão psicológica. No entanto, a consistência de relatos ao longo dos séculos, em diferentes culturas e contextos, sugere que os espectros podem ser mais do que meras ilusões. A falta de evidências físicas concretas, como restos materiais, torna difícil confirmar sua existência, mas relatos de sensações físicas, frio, opressão e avistamentos em grupo reforçam a crença em sua realidade para muitas testemunhas. Apesar de explicações científicas, a persistência desses relatos continua a intrigar, oferecendo um vislumbre do desconhecido que desafia a compreensão humana.